Beleza? Rafão na área. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo, porque muitos alunos me fazem essa pergunta quando a gente está tendo aula de acentuação. Então, hoje eu vim aqui para esclarecer de uma vez por todas a diferença da proparoxítona ou o que é essa proparoxítona acidental. Beleza? Então, vamos com calma trabalhar essa ideia para você conseguir aprender e não errar mais esse tipo de questão. Em se tratando de proparoxítona ou paroxítona, eu preciso que você saiba em relação à posição da sílaba tônica. Por exemplo, se eu falo a palavra médico e eu separo a sílaba da palavra médico, a sílaba mais forte recai nessa antepenúltima sílaba aqui. Então, ela é uma palavra proparoxítona, perfeito? Quando a sílaba tônica bate na antepenúltima, ela é proparoxítona. Se eu pegar a palavra, por exemplo, nível, palavra nível, se eu fizer a separação de nível, eu vou ter a sílaba tônica agora na penúltima. E isso faz com que ela seja uma palavra paroxítona. Se fosse nessa última sílaba aqui, ela seria oxítona. Ok. No nosso cenário de prova de concurso público, o que mais cai desesperadamente são as paroxítonas, porque a paroxítona tem mais terminação. Então, é mais fácil de eu cobrar uma questão paroxítona porque ela tem mais terminações, tá? E uma das terminações que nós temos das paroxítonas é quando você tem a paroxítona, terminada em ditongo crescente. E lembrando que um ditongo é quando eu tenho uma vogal ou uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal. Isso é um ditongo. Como aqui a gente está falando de um ditongo crescente, o que eu vou ter? No ditongo crescente, eu vou ter uma semivogal mais uma vogal. Rafa, eu achei que a gente só tinha vogais e consoantes. Se você for aprofundar um pouquinho na língua portuguesa, você vai ver que existem semivogais e vogais. As semivogais na língua portuguesa, elas são divididas em I e U. E as vogais, elas são A, E e O. Perfeito? Então, isso aqui, caso você não tenha visto essa diferença ainda, é importante você trazer para o seu raciocínio, tá? Quando você tem uma paroxítona terminada de tom crescente, por exemplo, a palavra farmácia, por exemplo, a palavra índio, por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, secretária. Como é que você vai fazer essa separação silábica aqui? Como é que você vai fazer essa separação silábica? Você está vendo que aqui, ao final, eu tenho a possibilidade de ter um ditongo? Está vendo que aqui, ao final, eu tenho a possibilidade de ter um ditongo? Sim? E esses ditongos crescentes, principalmente a galera terminada, iniciada pelo I. IA, IO, IE, ok? Você vai levar muito isso em consideração daqui a pouquinho. Quando você faz essa separação silábica, repare que a sílaba tônica, e aí eu vou te dar uma dica. Se a tua palavra está acentuada, a sílaba tônica está ali, sempre onde tem um acento, ok? Tá vendo que a sílaba tônica está batendo uma sílaba antes do ditongo? Então você não vai separar, porque você vai fazer paroxítona, terminado em ditongo. Índio, uma sílaba antes do ditongo. Uma sílaba antes do ditongo, você vai bater índio. E secretária, ó, uma sílaba antes do ditongo. Você vai deixar junto. Então, secretária. Por que você faz essa separação? Para você recair na paroxítona terminada de tom, paroxítona terminada de tom, paroxítona terminada de tom. Perfeito? Mas que ditongos são esses, galera? Esses ditongos são o I é semivogal e o A ele é sempre vogal. O I é semivogal e o O é vogal. O I é semivogal e o A é vogal. E aí você recaiu na paroxítona terminada em tom crescente. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui para você.
Dependendo da sua prova, por exemplo, você vai fazer um concurso da FGV, Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, ela leva em consideração o que a gramática chama de proparoxítona, né? Proparoxítona. E aí são 3 nomes. E aí não me pergunte por que são 3 nomes. São 3 nomes. Proparoxítona acidental, proparoxítona aparente e proparoxítona eventual. São 3 nomes para a mesma coisa. Por que a gramática tem essa proparoxítona com esses 3 nomes? Para contemplar a pronúncia, a outra pronúncia que é possível dessas palavras aqui. Porque eu posso falar farmácia, tudo junto, ou eu posso falar o quê? Eu posso falar farmácia. Concordam comigo? Eu tenho essa outra possibilidade de pronúncia. Eu posso falar índio, ou eu posso falar índio. Eu posso falar secretária, ou eu posso pronunciar secretaria. E aí a gramática, olhando essa possibilidade de pronúncia, o que ela pensou? O que elaborou para a gente? A outra possibilidade de separação silábica dessas palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Então, quando você tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo, qual é a regra geral? A regra geral é essa aqui. É sempre deixar na paroxítona terminada em ditongo. Essa é a regra geral. Porém, eu preciso que você saiba que algumas bancas, por exemplo, a FGV, exploram esse conceito. Só que para ela explorar esse conceito, ou então, que é muito comum de acontecer, ela tem que falar no enunciado dela. Então, geralmente, a FGV cobra como? Qual das alternativas abaixo é acentuado por 2 regras? Qual palavra abaixo pode ser separada a partir de 2 perspectivas? Então, a FGV, ela te dá essa orientação no enunciado. Se essa orientação não for falada, você vai deixar paroxítona terminar em tom crescente, que é a regra geral, é a regra de acentuação. Só que essa proparoxítona aparente só pode acontecer com paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. E aí, na hora que você vê essa outra separação aqui, você percebe que a sílaba tônica correu uma sílaba para trás. Se a sílaba tônica correu agora para a antepenúltima sílaba, elas são palavras do quê? Proparoxítonas. Mas elas são proparoxítonas acidentalmente falando, aparentemente ou eventualmente. Não são proparoxítonas de origem. Por exemplo, como a palavra médico. Perfeito? Então, quando você estiver fazendo esse tipo de questão, eu quero sempre que você leve em consideração paroxítona terminada em ditongo. Se a banca mencionar qualquer outra separação ou regra de acentuação, aí você leva em consideração a partir de paroxítona terminada em ditongo crescente. Beleza? Essa é a ideia. Agora vamos ver como é que uma questãozinha cobraria isso aqui para você botar isso em prática, tá? Ó, banca FGV. Os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente por 2 regras, aí você já tá malandro. Herói e papéis. Herói é a regrinha do ditongo aberto em posição oxítona. Se você quiser aprender, saber mais, se aprofundar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu curso Mais Português. Lá a gente tem regra de acentuação, a gente tem morfologia, sintaxe e mais de 800 exercícios na plataforma. Papéis também é a regra do ditongo aberto em posição oxítona. Só tem essa possibilidade. Econômico, se você pegar, é uma proparoxítona, mas não está terminando em ditongo. E histórico também é proparoxítona, mas não está terminando de ditongo. Pátria
Sílaba tônica está batendo antes do possível ditongo, então eu não vou separar. Pátria. Sílaba tônica está batendo antes do possível ditongo, então eu não vou separar. Tênue. Aí, sílaba tônica está aqui, ó, paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo. O I é semivogal e o A é vogal. O U é semivogal e o E é vogal. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, eu posso fazer uma outra separação por conta da pronúncia dessas palavras? Posso. Pátria e tênue. Mas eu posso fazer porque a banca mencionou. Senão, eu teria que deixar dessa primeira forma aqui. Então, o gabarito para a gente é a letra C. Gás e 3 são dois monossílabos tônicos. E tem e vem são dois acentos diferenciais para indicar o plural. Beleza? Terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir. Beleza? Então, toma cuidado com essa regrinha, que isso cai muito em prova. A banca não mencionou a regra paroxítona terminada de ditongo. A banca mencionou, se a paroxítona terminada de ditongo crescente, você pode desmembrá-la em uma proparoxítona que a gente chama de acidental, eventual ou aparente. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tamo junto e até a próxima.